Olá, meu nome é Ulisses Alves. Bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Em nossa videoaula de hoje, você irá aprender como remover elementos de vetores em JavaScript. Nós iremos começar com uma breve visão geral sobre qual método e sintaxe você deve utilizar, e em seguida daremos um conjunto de exemplos para que você possa já aplicar na prática os conceitos e teoria demonstrados no vídeo. Para remover elementos de vetores em JavaScript, nós podemos utilizar a função array.splice. A sintaxe necessária para se remover os elementos de um vetor em JavaScript é vetor.splice, passando parâmetros índice e quantidade, onde o parâmetro índice é um número inteiro indicando a posição a partir da qual os elementos deverão ser removidos do vetor. E o parâmetro quantidade indica o número de elementos que devem ser removidos. Após ser executado, o método array.splice modifica o vetor original, removendo os elementos solicitados e retorna um novo vetor contendo os itens que foram removidos. Então, pessoal, para fazer a demonstração agora de como remover elementos de vetores no JavaScript de forma prática, vamos abrir o Google Chrome, uma nova janela do Google Chrome ou outro browser, navegador, que você tiver preferência, e vamos apertar a tecla F12 no teclado para ele abrir para a gente as ferramentas de desenvolvimento. Developer Tools é chamado pela maioria dos browsers aí. É conhecido como Developer Tools. Aqui nas ferramentas de desenvolvedor, ele fornece para a gente um console, no qual nós podemos executar comandos. Por exemplo, clear, para limpar a tela. Você já deve estar acostumado se você é programador web, senão você já vai começar a aprender a usar ele hoje. Aqui no meu caso já apareceu como tela cheia, porque eu estou configurado com ele para mostrar como uma janela separada, certo? Você pode, no seu computador pode estar diferente, por exemplo. Pode estar aqui. Geralmente ele fica aqui à direita, na maioria das situações. Então é só você vir aqui e clicar nesses três pontinhos aqui e destravar para uma janela separada. Nesse caso aqui, né, já que a gente só vai utilizar comandos JavaScript mesmo, não há necessidade de você visualizar a página ao mesmo tempo que você está no console. Então dá para a gente utilizar ele assim mesmo. Então, para a gente começar a demonstração dos nossos exemplos, vamos criar um vetor aqui, um vetor qualquer. Vou criar um vetor de lista de compras, certo? Você pode criar um vetor com o que você desejar aí, para os exemplos. Essa lista de compra nossa aqui no exemplo vai ter um conjunto de itens que você vai fazer compra no final do mês, por exemplo. Tem que comprar lá arroz, certo? Feijão, sabão, carne, leite, frutas, verduras, que mais? Produtos de limpeza, né? Já falei sabão ali atrás. Vamos colocar aqui sabonete, shampoo, creme, etc. Por aí vai, certo? Sua lista não necessariamente tem que estar com esses itens exatos. Você pode criar um vetor aí com os itens que você desejar. Os comandos não dependem do conteúdo do vetor. Então você pode usar ou esse igual a gente está mostrando aqui, ou criar um vetor diferente. Isso fica ao seu critério. Então vamos dar Enter aqui para ele efetuar o comando. No momento que nós damos Enter aqui, ele declarou essa variável, então ele vai estar com essa variável em memória. Para você visualizar isso, basta você
digitar o nome da variável aqui e dar Enter, ele vai mostrar para você. Ó, é um vetor com 10 elementos, certo? Array, portanto é um vetor. E aqui ele tem 10 elementos. Ele está mostrando aqui o índice de cada elemento. Como em JavaScript os índices são baseados em 0, o primeiro elemento vai ter o índice 0, o segundo o índice 1, 2 é o terceiro e assim por diante. Portanto, o último elemento é índice 9. Esse é o nosso 10º elemento. Pode ignorar esses erros aqui. Não vai influenciar para a gente. Isso aqui é porque o Chrome está tentando se comunicar aí com o Google por qualquer motivo que seja. Isso aqui não depende, não tem relação com o nosso exemplo não, tá? Pode ignorar isso aqui. Então tá aí o nosso vetor com 10 elementos. O seu pode ter um número diferente de elementos ou elementos diferentes também. Mas esse é o vetor sobre o qual a gente vai estar baseando os exemplos desta videoaula. Nós vamos começar agora com os exemplos dos comandos para remoção de itens dos vetores. Vamos lá? Então vamos começar aqui com a demonstração de remoção de um único elemento do vetor. Vamos começar bem simples, escolher um elemento aqui e remover o elemento. Por exemplo, supondo que a gente deseja remover a carne da nossa lista de compras. Digamos que esse mês está caro a carne, não, vamos deixar a carne só para o mês que vem. Esse mês nós não vamos comprar carne não. Então vamos tirar o elemento aí carne da nossa lista de compras. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que saber o índice do item que a gente deseja remover. Porque lembrando lá, a sintaxe para se remover os elementos ou um elemento de um vetor, você pega o vetor do qual você deseja remover o elemento e chama o método splice deste vetor. Aqui você passa como parâmetro, em primeiro lugar, o índice do elemento que você deseja remover. E em segundo lugar, você passa a quantidade de elementos a serem removidos, certo? Então, essa é a sintaxe para a remoção de um elemento. Então, visto que a gente deseja remover o elemento carne, a gente olha aqui, o índice da carne é 3. Então, aqui no lugar de índice do elemento, nós vamos passar 3. E a quantidade, nós só queremos remover 1. Então, vamos passar 1 aqui. Então, desta forma, nós vamos remover um único elemento, que é o elemento que está no índice 3, ou seja, o quarto elemento da nossa lista, carne. Então, se a gente der Enter aqui, ele retornou um vetor contendo um único elemento, que é o elemento que a gente removeu, carne. E se a gente observar agora o nosso vetor original, lista de compras, ele vai estar faltando o elemento carne, porque a gente removeu. E se vai estar faltando esse item, então vai estar com um tamanho inferior, vai estar com uma unidade a menos. Ou seja, se antes tinha comprimento de 10, agora ele vai ter comprimento de 9. E também ele não vai mais ter o elemento carne que foi removido do vetor. Dando Enter aqui, nós vemos que agora ele só tem 9 elementos, certo? E o elemento carne não existe mais, aqui ele foi apagado. No lugar onde estava a carne agora está leite, que era o elemento depois da carne. Então, todos os elementos seguintes aqui diminuíram um índice, certo? O que tinha 4 ficou 3, o que tinha 5 ficou 4, o que tinha 6 ficou 5, assim sucessivamente, até o último elemento, que era o 9, creme, ficou com o índice 8, creme, e o elemento carne não existe mais. Então, tá aí. Essa é a forma de você remover um único elemento do seu vetor. Você executa o comando, pega o seu vetor e chama o método split e passa, no primeiro parâmetro você passa
o índice do seu elemento que você deseja remover. E o segundo parâmetro é a quantidade de elementos que você deseja remover, certo? Bom, vejamos agora então como remover mais de um elemento de um vetor. A gente acabou de ver como remover um único elemento, e para remover mais de um elemento não é muito diferente não. Você executa quase que o mesmo comando. A única diferença é que no segundo parâmetro do método splice, em vez de passar 1, você vai passar n, onde n é a quantidade de elementos que você deseja remover do vetor. Ou seja, se você deseja remover 2 elementos, você passa 2. Se você deseja remover 10 elementos, você passa 10. Se você deseja remover n elementos, você passa n. Claro que n é a quantidade de elementos que você deseja remover, certo? Não vai escrever n aí não, que vai dar erro. N não está definido. O n é um exemplo, é um número que você deve passar aqui, por exemplo. Então, supondo aqui que a gente quer remover mais elementos da nossa lista, a gente tem aqui o que? Arroz, feijão, blá blá, verdura, sabonete, shampoo. Vamos dizer que o dinheiro não deu no orçamento, então só vai dar para comprar até o elemento verdura aqui, ó. Vamos comprar só esses primeiros itens aqui. Então, de sabonete para frente, a gente quer remover. Então, a gente vai pegar aqui qual o índice de sabonete. Sabonete é o índice 6. Então, a gente quer começar a remover a partir do índice 6 aqui, certo? Lista de compras, que é o nosso vetor, ponto splice, primeiro índice, ou melhor, primeiro parâmetro. É o índice a partir do qual os elementos vão ser removidos. Então, a gente está passando 6. Ou seja, a exclusão de elementos do vetor lista compras vai começar a partir do índice 6, a partir do 7º elemento. Ou seja, sabonete. Então, a gente quer remover tanto sabonete, quanto shampoo, quanto creme. Então, a gente vai passar 3 aqui. Ou seja, a gente quer remover 3 elementos a partir da posição 6 do vetor. Então, a gente executando este comando, ele deve retornar para nós um vetor contendo os 3 elementos que vão ser removidos, certo? Sabonete, shampoo e creme. E depois disso, nosso vetor, lista de compras, que agora tem 9 elementos, vai passar a ter apenas 6 elementos, que vai ser esses 6 primeiros, certo? E esses 3 elementos no final não vão existir mais. Então vamos executar o comando. Tá lá, lista compras.splice 6, 3. Então aqui a gente removeu os 3 últimos elementos do nosso vetor, os quais eram sabonete, shampoo e creme. Retornou esse vetor aí, que foi removido. E se a gente olhar novamente o lista de compras, que é o nosso vetor que a gente acabou de executar o comando aí de remoção de elementos, dando Enter aqui, ele só vai ter 6 elementos, porque ele tinha 9 e a gente tirou 3 elementos dele. Então ficaram apenas 6 elementos, certo? Aqui já está falando 6. Ficaram 6 elementos. Então tá aí. Você pode então remover não apenas um único elemento, utilizando o método splice, mas você pode remover a quantidade de elementos que você quiser do seu vetor, ok? Bom, para fechar aí os nossos exemplos, vamos apenas considerar mais uma possível situação pela qual você provavelmente vai passar quando trabalhando com JavaScript e precisando remover um elemento de um vetor. Muito provavelmente, ou na maioria das situações, você não vai saber de antemão o índice do elemento que você deseja remover. Principalmente se sua página for dinâmica, o que eu espero que seja. Mas, então, nesse caso, os valores, os elementos selecionados pelo usuário vai ser tudo dinâmico. Você não vai saber o que seu usuário está fazendo de antemão. Então, não tem como você executar um comando lá explícito, assim, colocar no seu código lá fixo. Entende? 6, 3. Não, às vezes o usuário pode selecionar
o primeiro, o último, o penúltimo, antepenúltimo elemento da lista, e ele pode falar que quer remover uma quantidade lá, você pode dar uma caixinha de texto lá, para ele informar a quantidade de elementos que ele quer remover. Então, assim, é tudo dinâmico. Dinâmico porque é o usuário que informa na hora ali. A sua página não sabe o valor, o elemento que o usuário deseja remover, até o momento do código ser executado mesmo. Então, nesse caso, se você não sabe de antemão o elemento que vai ser removido, você pode usar uma estratégia um tanto diferente. Por exemplo, em vez de você passar como parâmetro o índice do elemento, ou seja, 0, 1, 2, 3, pode ser que você receba o elemento mesmo. O usuário fala, não, eu quero remover as frutas, ou eu quero remover o leite, eu quero remover o sabão. Ou seja, ele fala, não, remove o sabão aí da minha lista. O seu código não sabe que 2 é o índice do sabão, ele só sabe que o usuário selecionou o sabão. Digamos assim, né? Estou dando um exemplo no qual você não saiba o índice do elemento que vai ser removido. Então, nesse caso, é bem simples também. Você pode utilizar um método, a classe array, ela tem, ou o protótipo, né? Array, ele tem um método, vou fechar isso aqui. Ele tem um método indexOf, que retorna o índice de um elemento para a gente. Então, por exemplo, eu quero remover o leite da minha lista de itens, mas suponha que eu não saiba que o leite é o índice 3, só por questões didáticas de exemplo. Suponha que você não saiba que o leite está no índice 3. Então, você vai precisar descobrir o índice do elemento que o usuário quer remover. Var índice do leite, ou índice do elemento, vai ser... Você vai pegar o vetor, lista de compras no meu caso, e vai chamar o método indexOf. E aqui, depois de index, como parâmetro para o nosso método indexOf, você passa o índice do elemento que você deseja remover do seu vetor. Nesse caso, a gente quer remover o leite. Então, vamos passar aqui leite como parâmetro para o método indexOf. Nesse caso, ele deu undefined como resultado desse comando. Mas a variável índice do elemento foi preenchida com o índice do leite, nesse caso, 3. Então, agora a gente chama o método splice e passa o índice do elemento e diz que é só 1, ou seja, é para ele remover esse elemento do qual eu obtive o índice dele. Então, fazendo isso, ele vai remover o elemento leite, certo? Olha lá, removeu o leite, retornou um vetorzinho com o único elemento que foi removido. E se a gente verificar agora o estado do nosso vetor, só tem 5 elementos, ele não tem mais o leite. Ok? Seria a mesma coisa de eu ter feito assim, por exemplo, lista de compras.splice, lista de compras.indexOf. Vamos remover o feijão, né? Não, vamos remover o arroz. Ok? E só. Então, aqui a gente vai remover o arroz. Aí, nesse caso, realmente ficou mais claro aí que a gente não sabe o índice. Certo? Eu penso que ficou mais claro. Lista de compras.splice. Aí você passa o índice do elemento que você quer remover e fala a quantidade de elementos que vai remover. Aqui eu só quero remover um. Mas a gente já viu que pode remover mais de um, como eu já mostrei aí no exemplo anterior. Então, fazendo isso, ele vai remover o arroz da nossa lista de compras. Olha lá, retornou arroz. E a lista de compras agora só tem 4 elementos. Feijão, sabão, frutas e verduras. Esses aí, então, eram os exemplos que eu queria passar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários se algum desses comandos aí não funcionou para você ou se você ficou com dúvida, se não entendeu qualquer parte da explicação,
pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo e ajudando vocês a fazer seu código funcionar, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender como remover elementos de vetores na linguagem JavaScript, tanto na teoria quanto na prática. Se você gostou desta videoaula, eu peço a você agora que curta esse vídeo para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e que também se inscreva em nosso canal para nos acompanhar em nossas próximas apresentações. Abraços e até a próxima!